Nossa evolução é humana? Primeiramente, devemos entender o que é um ser humano. Ser humano é um ser humano. É muito diferente de um antropóide intelectivo, que é o que estamos experienciando, o resíduo desse ser humano. Por isso que você discute, você briga, dá opiniões furadas sobre tudo. Você se apega, desapega, chora, pensa, sofre, dói, corre ou estaciona. Esse é o humanimal. Qualquer animal faz o mesmo, com a diferença dos adicionais que tem nos animais, de sentidos que não têm sentido em nós. Por exemplo, consumir sem ter nada pessoal contra a presa. Nós não somos assim, nós somos perigosos, animais muito mais perigosos do que aqueles lá do zoológico ou da selva. Mas eu vou explicar por que parece que a gente está perseguindo o gênero humano. Porque o humano é genérico, tanto que serve o termo homem para homem e mulher, ambos os sexos. Então, humanidade é uma coisa só. Vejam, o ser humano é o mestrado humano. É aquele que se realizou como humano. Ele realmente se porta como um humano e resolveu esse humano em si. Agora, humanidade é como você comparar as formigas. Trabalham em conjunto numa espécie de ideologia e idolatria a uma rainha. O ser humano é a mesma coisa. Até mesmo o ser humano que não acredita em Deus, quando ele está na beira da morte, ele diz: ai meu Deus, quero ficar mais um dia. Então o ser humano em si ele está rodeado em torno da ideia de um Deus superior que o subestima. Outros povos um pouco mais evoluídos, que são esses que são desvios superiores desse gênero humano, identificam o Sol como Deus local. Esses ainda estão começando a ser humanos. Mas essa evolução é humana, essa que a gente experiencia. É dito que essa evolução é dos mestres, aqueles que se realizaram como seres humanos, e não da humanidade. Por isso que você vê a humanidade mais ou menos toda igual. Muda-se épocas, o ser humano está repetindo, recapitulando as mesmas tranqueiras que ele mesmo cria por sua ignorância, por falta de esforços para que realmente se eleve e não mais evolua. Porque uma coisa é evolução linear, outra é elevação espiritual. Nem todos os corpos humanos estão sendo habitados por uma centelha divina desperta, realizada, iluminada. Muitos têm apenas, como a gente poderia dizer, um chip sem créditos, apenas para a máquina funcionar. A gente fala do homem primitivo, Australopithecus, Neandertal, depois temos o Homo sapiens e o Homo sapiens sapiens, que é dito hoje. Ok, então existe um desvio, porque quando se fala em Atlântida, em Lemúria, a gente caracteriza o ser humano bem diferenciado desses anões quase elementares que existem no universo científico, na paleontologia. De onde vieram esses homens? E o macaco deu origem ao homem? Se você entendesse, vejam,
antropogênese e cosmogênese, e aqui vale um parêntese, como se vê isso? Como o cientista vê uma bactéria? Como ele vê os micro-organismos? Como ele acaba assistindo como é a vida microscópica? De cima. Então você imagina uma experiência em que você está na caixa e você já não está participando como ator, e sim você é o diretor. Você está vendo de cima. Tudo o que acontece com os globos, tudo o que acontece com os povos que existem sobre os globos. Porque não adianta um globo sem células, como um corpo. Esses seres que a gente chama de homem primitivo, na verdade, ele nem da Terra é. A genética deles veio parar lá pelos primórdios da Lemúria. Mas a Lemúria é bem interessante, porque a Lemúria é dita como tendo sido civilizada, entre aspas, por homens simiescos há 4 bilhões de anos. Mas o homem primitivo, ele é datado pela ciência por 2 bilhões de anos. Então o que quer dizer isso? Que esse homem primitivo conhecido da ciência, por isso que eu digo, da evolução linear diferenciada da evolução humana, propriamente dita, ele veio depois, o lemuriano já existia, porque o lemuriano nem corpo físico tinha. Da mesma forma, se você ir agora no astral de qualquer planeta vizinho, principalmente os terrestres, você vai ver seres evoluindo nos planetas astrais, nas almas astrais desses mesmos planetas, como você tem uma alma, ou não. Eu dizia ainda, em outros vídeos, que quando você desencarna, você deixa uma lua oculta, uma lembrança, algo morto, as ossadas. Mas para onde é que você vai? Se você ocupava uma ossada, a onda de vida vai para o astral, vai para o mental, depois volta. É a mesma circunferência, a mesma cadeia que acontece com os planetas. Mesma coisa, você era uma alma. Mamãe e papai se unem. Nasce você. Você se torna um planeta errante por aí, pelo mundo, com matéria sólida. Quando você é extinguido, quando o planeta morre, para onde vai a onda do planeta? De novo, para onde estava. E esses seres antigos são de outra evolução, uma evolução física linear, quando a Lua apareceu da cadeia da Terra. Na verdade, Terra, Marte e Lua eram um planeta só, Tiamarte, ou Tiamat. Explodiu, se separou nessa tríade. Mas o que está fazendo mais um planetinha, né, entre Mercúrio, a Lua, a Terra e Marte? Por que de Vênus? Porque as inteligências de Vênus vieram intervir. Foi um adicional. Esse planeta nem era do sistema solar. Por isso que se diz o Lúcifer, que traz a luz, é o portador da luz. E realmente é um planeta muito rebelde, ele não aceita nosso biotipo lá, que está muito próximo do Sol. Então, nos questionamos todos os dias se realmente estamos evoluindo. Evoluindo como? Se você fazer uma analogia, o ser humano é como comparar aquela largatinha ou lagartixa de parede que você, senta ali uma havaiana e ceifa a sua pobre e curta vida com, por exemplo, um crocodilo. Crocodilo é um mestrado do réptil, da mesma linhagem do que uma quase imbeciloide lagartixa. Comparem as duas evoluções de maneira filosófica. Você vai ver que é o mesmo ser que evoluiu para ser. Paz reverencial a todos.